Olá, e o nosso convidado de hoje é Ricardo Vilela. E é um prazer estar com você aqui, Ricardo. O prazer é todo meu, né? Que aqui não tem só a parte profissional, tem a parte de uma amizade de anos, né? Exatamente. Muito bom te receber por aqui, viu, professor Sueli? Professor, é professora. O prazer é todo meu. E Ricardo, me fala um pouco da sua trajetória, da sua história. Bom, eu te contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou primeiro Ricardo Vilela, muito prazer estar falando aqui no canal aqui da Sueli. Eu sou filho de... Meu pai era servidor público, minha mãe servidora pública, meu irmão servidor público. Eu tinha tudo para ser servidor público, mas de repente eu me tornei como se fosse uma espécie de uma ovelha negra da família e fui para um caminho completamente diferente, no qual eu descobri. Mas esse caminho, Sueli, eu entrei nele justamente como um processo de cura. Olha que bom. Porque quando eu tinha lá meus 20 para 21 anos, eu passei por um processo de questionamento daquilo que eu estava fazendo. Eu trabalhava numa empresa onde eu estava muito infeliz, engordando, uma empresa multinacional, onde eu trabalhava de gravata. E eu passei por um período de depressão muito profundo, né? No qual, inclusive, eu tinha pensado até em tirar a própria vida. Um período realmente muito difícil. E, num determinado momento, me parece que foi uma voz de Deus. Eu acredito que tenha sido isso. Eu sempre gostei de esporte. Eu falei, você sempre gostou de esporte, né? Por que você não faz educação física? Foi um questionamento que eu acabei me fazendo. E eu, assim, fiz o vestibular de Educação Física, em 1997, Universidade Católica de Brasília. E eu me recordo, Sueli, que na primeira aula eu me lembro até desse ponto, eu estava num local específico lá na Universidade Católica, e eu falei assim, em 4 anos eu vou voltar para esse mesmo local e minha vida vai ser transformada. Eu tinha profetizado ali, e de fato, né? 4 anos depois eu retornei na última aula, quando deu a aula da saudade, eu voltei lá para aquele local, e fiz uma reflexão dos meus 4 anos, de fato, minha vida tinha sido transformada. Eu já não trabalhava mais nessa empresa de gravata, já estava trabalhando em educação física, já não tinha mais depressão, estava extremamente feliz com o que eu tinha descoberto. Esse foi o primeiro passo do propósito, e daqui a pouco a gente conta um pouquinho mais sobre isso. Ah, que coisa boa. Esse propósito da educação física entrou na sua vida como uma transformação. Como uma transformação. Essa transformação, primeiro ela veio pessoal. Eu gosto muito de uma autora norte-americana chamada Angela Duckworth. Ela já foi consultora da Casa Branca. E ela criou um protocolo de garra. E ela aplicava esses protocolos, inclusive, no exército norte-americano, para saber justamente quem seriam os oficiais, ali, os soldados com mais garra e tudo. E ela tem uma definição de propósito que depois eu entendi. Ela falou assim, que propósito, primeiro, para você descobrir o propósito, primeiro, precisa fazer sentido para você. E no segundo passo, precisa haver transformação no outro. Porque se só faz sentido para a gente corre o risco de viver uma vida egoísta, né, Sueli? Verdade. Mas quando aquilo que faz sentido para você começa a transformar o outro, aí sim você vive o propósito. E eu vou contar daqui a pouco como é que foi que eu descobri, tempos depois, essa história do propósito, que é muito bacana. Você tem um método também que você criou, né, de mentoria, de reforma de saúde. Esse propósito entra dentro desse método? Como é que é? Explica pra gente. Isso. Então, antes disso, deixa eu só explicar como é que foi que eu identifiquei esse propósito. Olha. Uma vez eu estava terminando uma aula, era 7 horas da manhã, numa grande academia aqui em Brasília, e chegou um grande advogado criminalista e falou assim para mim, professor, eu estou acabando de chegar do interior da Bahia e eu acabei de tirar da cadeia um grande fazendeiro que tinha cometido um crime bárbaro com uma criança. E ele falou, se não fosse esses momentos, eu não sei o que seria da minha vida. E aquilo ali me marcou de uma maneira tal, que eu falei, uau, aquilo que me transformou em 4 anos, quando eu cheguei, falei, nossa, minha vida já é outra. Agora eu estou começando a transformar os outros. Olha que bonito. E aí aquilo ali fez tanto sentido que eu comecei a repetir uma palavra e que eu levo para a minha vida. E eu falo assim, todos que chegarem até mim precisam ser transformados. Precisam ser melhores, seja por uma aula, com alegria, por um bom dia, por uma entrevista, por um movimento, por uma palavra. E aí eu comecei a fazer isso de uma maneira sistematizada. E eu comecei a ter coleções de pessoas transformadas. Né? De uma pessoa um juiz federal, que tinha um problema, um conflito com a sua sexualidade, e que depois do atendimento eu o acolhi, que ele ficou preocupado de eu descobrir sobre a sexualidade dele, interrompeu o contrato, e eu simplesmente falei, você é ser humano, você tem a sua sexualidade, né, com muito respeito. E ele falou, olha, depois da sua acolhida eu parei de fazer terapia,
E assim a gente vai colecionando de pessoas que falam, bom, meu casamento melhorou, minha vida mudou, e são essas transformações que nos movem, né? Exatamente. E dentro disso, eu vejo, né, a gente que está... Eu entrei, a Sueli é nova, mas eu entrei na educação física no milênio passado. Quando eu comecei a dar aula de educação física, a Sueli era uma criança, estava brincando no rua. Mas no milênio passado, né, eu sou do milênio passado da educação física, a gente percebe que a educação física ela veio em algumas eras. E quem falou isso muito forte foi o Dr. Vitor Matsuda. Ele fala, a educação física, ela teve uma era, que foi a era do músculo, onde todo mundo só queria músculo, músculo pelo músculo. E a educação física foi muito até discriminada na sociedade. Pô, não sobrou nada para você, vai para a educação física. Era mais ou menos assim, né? E a educação física ela veio crescendo e chegou um momento que ela, na segunda era da educação física, ela foi para o coração. Então nós começamos a entender as prescrições de treinos cardiovasculares, os benefícios, né, contra uma insuficiência cardiovascular, e a educação física realmente subiu um pouco mais de nível. E muito recente agora, a educação física chegou aonde ela deveria chegar. Ela chegou justamente na mente. Então nós estamos na terceira era da mente, onde o profissional de educação física está cada vez mais se capacitando para entender, porque se não há transformação na mente, como é que o corpo padece? Não haverá transformação no corpo. Então, são essas eras, e entendendo todo esse movimento, foi aonde eu desenvolvi a mentoria, justamente a mentoria Reforma de Saúde, que é justamente um processo didático e prático, onde tem o exercício físico como base e a espiritualidade, independente da religião, e a espiritualidade com foco em quê? Combater uma mente adoecida, estimular essa mente para que ela possa atingir níveis desejáveis, tal ao ponto de você controlar a ansiedade, controlar o estresse, e você estar preparado para conquistar aquilo que você acredita que é importante e para você se transformar naquilo que você acredita ser importante para você. Maravilhoso. Então, essa é a base da mentoria Reforma de Saúde. E essa mentoria você aplica aqui no seu estúdio? Como que é feito? Não, isso. E o grande lance que com essa era digital, né? A vantagem que a gente não pode celebrar jamais o que aconteceu com a pandemia, jamais, a gente não celebra isso, né? Mas o aprendizado que nós tivemos disso foi a explosão das questões do digital, porque as barreiras elas se romperam. Então essa mentoria de reforma de saúde, ela justamente ela é online, é uma jornada onde tem acompanhamentos, né? Tem uma base dentro de uma plataforma, mas tem um acompanhamento direto meu, onde a gente vai trazer princípios milenários de espiritualidade, movimento e numa jornada de 8 semanas transformadora. E é muito lindo, isso está sendo a menina dos olhos no produto digital. Por quê? Porque se não há barreira, a gente pode impactar o Brasil inteiro, quantas pessoas, milhares, e aí a gente consegue, porque a gente é da coletiva, né? Nossa história coletiva, a gente sempre gostou de atender um público grande. Mas um público grande numa ginástica coletiva é 30, 40 pessoas. Agora, com o digital pode ser milhares. Exatamente. E aí o sonho aumentou, né? A responsabilidade também, né? Verdade. Muito interessante essa mentoria. Fiquei interessada também em participar dessa sua mentoria, viu, Ricardo? Muito bom. Gostei bastante, viu? Foi transformadora essa entrevista, né? Essa ligação corpo, mente, espírito, realmente muda nossa concepção de vida. Muda. E eu gostaria de falar sobre um conceito de saúde. Fica à vontade, dá essa dica pra gente. Essa dica é importante, né? O conceito, segundo a Organização Mundial da Saúde, o que é saúde? É o bem-estar físico, social e mental. A Organização Mundial da Saúde ainda não colocou, eu acredito que ela precisa ajustar isso e colocar o espiritual dentro. Então, eu já, dentro do meu conceito de saúde, engloba também a espiritualidade. Mas eu gosto sempre de trazer uma reflexão de trás para frente. Aí eu pergunto para você que está me assistindo. Eu te pergunto, tem como você estar bem com a sua espiritualidade se a sua mente está confusa, está estressada, está ansiosa, se você está com uma agitação, com burnout? Não tem como. Porque se a sua mente está turva, se a sua mente está adoecida, naturalmente ela vai comprometer a sua espiritualidade. Aí eu desço um degrau. Tem como você estar bem com a sua mente, estar com a mente tranquila, se os seus relacionamentos eles estão abalados, se você está brigando em casa, se você está brigando no trabalho,
Se você não tem uma boa relação com você, também não tem jeito, né? Eu acredito que você concordou comigo. Então, para você estar bem mentalmente, as suas relações, elas precisam estar saudáveis. E aí eu desço para a base. Tem como você estar bem nas suas relações com as pessoas, com os indivíduos, com você mesmo, se você acorda de manhã com dor, sem energia, sem disposição? Impossível, né? Então, por isso que eu digo que é a partir do movimento que tudo se transforma. Se você encara o movimento como uma constância na sua vida, você começa a melhorar a sua disposição, você tem mais alegria, daqui a pouco o seu olhar para o outro começa a ser mais empático, e isso vai melhorando as suas relações, a parte social, a sua mente vai tendo mais equilíbrio, mais clareza, mais domínio próprio, você domina as suas emoções, domina as suas atitudes, e você atinge o domínio próprio. E quando você atinge o domínio próprio, o que falta? Olhar para a espiritualidade e fala, estou preparado para esse caminho. Preparado. E aí você está pronto para receber as bênçãos que são sem medidas e está preparado para você também. Olha que maravilhoso. Gente, essa entrevista foi muito boa, enriquecedora. E o Ricardo Vilela, ele tem esse espaço aqui na qual nós estamos filmando, que é o Estúdio RV. Se você quiser conhecer, entre em contato com ele. Vou deixar o link dele também e o Instagram dele. E se eu fosse vocês, participaria também dessa mentoria, que com certeza vai transformar a sua vida. Muito obrigada, Ricardo. Nada. E obrigado também pela disposição, pela disponibilidade, pela oportunidade de você abrir o canal. E se você quiser ver todos esses princípios da mentoria, eles são aplicados aqui também. Se você está aqui pertinho, vem experimentar aqui, que vai ser um prazer transformar o seu estilo de vida também. Venha mesmo, gente. Obrigada a vocês. Fique conosco.